acabei tendo um encontro com o Senhor saindo ali do terreiro, eu achei que estava tudo ok, aceitei Jesus, né? Fui para casa e falei, vida que segue agora, né? Tudo novo, tudo diferente. Só que eu comecei uma perseguição, né, muito grande. Eu não cheguei a fazer cabeça, eu não cheguei a fazer deitar sangue, né, no terreiro, nada disso. Mas só de ter dado dinheiro, você está fazendo uma aliança e está levantando altares. Então eu dei muito dinheiro para as linhas, né? Porque eu frequentava todas as linhas. Eu ia 4, 5 vezes por semana. Então eu frequentava a linha cigana. Então eu lia carta, era dinheiro para banho, era dinheiro para isso, para aquilo. Tudo que eles falavam que eu tinha que fazer, eu fazia. Mas era para minha vida. Olha, faz isso para você ser bem-sucedido financeiramente. Faz isso para você encontrar o amor da sua vida. Você vai ter um ótimo casamento. Então, tudo faz isso para você ter bem-estar. Então, tudo eu iludida, né? Eu era uma adolescente iludida, né? Totalmente fora, tentando me encontrar com um vazio muito grande de alma. E eu levantei muitos altares, porque dinheiro no mundo espiritual é sangue, né? Então, aí quando eu fui para o Senhor, eu comecei a ser perseguida pelos demônios e eles tentavam me matar o tempo todo. Então eu apanhei demais dos demônios. Eu apanhava. Até explica o que é apanhar, mas eu achei interessante isso, muito forte que você fala. Tem gente que derrama o sangue, literalmente o sangue físico lá. Sim, Mas o dinheiro tem o mesmo efeito de um derramamento de sangue? Que você diz que dinheiro é sangue. tem, Vamos dizer, a pessoa... tem. Ah, não, só dei dinheiro. Já é um pacto. Exatamente, porque o que eu vou fazer? A Bíblia vai dizer que nós não temos nada se do alto não foi nos dado. Então, tudo que o homem tem, ainda que ele não crê em Deus, ainda que ele seja ateu, que ele não crê numa força maior, ele não crê. Tudo que nós temos aqui, se a pessoa levantou, foi porque Deus permitiu. Todos nós somos criaturas, né? Criados por Deus. Então, se nós levantamos, é porque Ele permitiu que nós levantássemos, né? A Bíblia até vai dizer, eu deitei, dormi, descansei e levantei porque o Senhor me sustentou. Então, o que acontece? Foi Ele que deu força para nós estarmos aqui hoje gravando o programa. Então, se Ele te deu saúde, Ele te dá também capacidade, né, para adquirir riquezas, a Bíblia vai dizer, para trabalhar e adquirir riquezas. Então, você pega um dinheiro que Deus te deu, a saúde Ele te deu, para você trabalhar e adquirir riquezas. Você vai pegar esse dinheiro que é limpo. Foi o Senhor que te deu, com o suor do teu trabalho, do teu rosto. Aí você vai pegar e vai dar para o diabo. Você simplesmente vai dar para o diabo. Você vai chegar lá e vai pagar vela, vai pagar trabalho, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Eu estou aliançando com aquela pessoa. É uma aliança que eu faço. Então, como esse dinheiro ele é sangue, Jesus nos comprou com o quê? Foi feito um pagamento. E esse pagamento foi com o quê? Sangue. Com sangue. Então, nós pegamos o nosso dinheiro, damos. É um pagamento, é um pacto, é uma aliança, né? A relação sexual é o quê? É sangue. É um pacto. É uma ligação, né? Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele falou, eu vou fazer algo tão tremendo ali que homem nenhum separa nem papel. Nem rasgando papel, nem assinando e deixando de assinar papel, desliga um homem de uma mulher. Fica uma só carne. Exatamente, por isso que muitas pessoas que têm muitas relações sexuais, né, ela acaba criando aquele laço que dizem que é só de alma, mas não é. É de corpo, alma e espírito. A pessoa fica presa em várias pessoas. Totalmente. E outra coisa, coisas da pessoa vêm para nós. Demônios, e também o que a pessoa tem. Se a pessoa é uma pessoa que ela é muito depressiva, ela é muito angustiada, vem para a pessoa. Daqui a pouco a pessoa passa a ficar muito angustiada. Se a pessoa é muito perturbada, a pessoa passa a ficar perturbada. Então, eles se infiltram também. E a relação sexual, você pode até colocar demônios na pessoa, colocar Lilith. É um exemplo. A pessoa vai fazer uma oração e ela vai invocar Lilith e ela faz um pacto tendo relação sexual com aquela pessoa.
E aquela pessoa não sabe que ela está sendo oferecida para Lilith ou para outro tipo de entidade. Então a coisa é muito séria. É forte isso. É. Já vai compartilhando aí e explica como você apanhava e como você descobriu que o diabo estava te atacando, como se defendeu. Alguém Sim. te ensinou, foi um pastor ou aprendeu sozinho? Você estava sofrendo ataque, estava apanhando. Muito. Explica o que é apanhar para o pessoal entender e como você descobriu. Eu posso, Sim. vamos dizer, me proteger disso, né? Sim. Se demorou muito tempo, alguém te ensinou. Então, só finalizando aquela parte do pacto. Então, se tem sangue, tem pacto. Se tem pacto, tem altar. E se tem altar, tem um guardião lá. Então, exemplo, uma pessoa ela faz um aborto. Para quem vai esse sangue? Essa criança, esse feto vai para Moloque. Então, assim, Moloque, como que você vai fazer? Você está lidando ali com um principado. Principado de Moloque. Você vai precisar de uma hierarquia alta de anjo, pedir ao Pai, em nome de Jesus, para mandar uma hierarquia para recolher esse sangue lá. Então, olha a gravidade que é o mundo espiritual. Então, a gente levanta altar atrás de altar, né? E a questão que eu comecei a tomar tombo em casa, eles começaram a falar que eu tinha que voltar para o terreiro, que eu tinha aliança. E aí, até aí, eu não sabia que a aliança era esses pactos de sangue através do dinheiro, através das comidas consagradas, através das leituras de carta, leitura de mão, consultas, baforada de charuto na cara, tomar passe, bater cabeça no chão, fazer tudo que eles mandavam, não sendo filha de santo, só sendo uma frequentadora. E aí eles vinham à noite, tentavam me sufocar, colocavam o travesseiro na minha cara, me enforcavam, batiam na minha cara, batiam no corpo, entendeu? Tentavam abusar de mim sexualmente, tentavam fazer sexo comigo à noite. Então eu fui procurar ajuda da igreja. A igreja, a primeira coisa que ela acha é que a gente tá louco da cabeça. Não acreditou? Não, você já aceitou Jesus, desceu as águas, tá tudo certo, minha irmã. É vida que segue. Não existe isso. Não. Aí você volta para casa e continua apanhando. Mas quando você falou, pastor, tá acontecendo isso, eu tô apanhando, Sim, então é. ele não fez nada, nem orou, nem fez uma oração forte, como diz aí. Então, eles fazem, só que como no meu caso, eu nunca fui uma pessoa que fiquei possessa, né? Nem quando eu frequentava terreiro, eu nunca fui uma pessoa que... Tanto que uma vez eu fui num lugar bem pesado, né? Onde tinha trabalho de animais, tudo. Não participei disso, mas era um lugar que fazia, né? Até que eu falei aqui, né? Que é onde que eles estavam oferecendo os piercings, tatuagens, né? Os donos da loja estavam lá. E nesse lugar, naquele dia, todo mundo incorporou. E eu queria incorporar aquele dia, porque eu falei, tá todo mundo incorporando, deve ser legal, né? E aí, naquele dia, todo mundo ficou possesso, menos eu. Mas hoje eu glorifico a Deus por isso, né? Isso é uma bênção. que eles não conseguiram, né, ter acesso a mim, né, dessa forma. Mas mesmo assim eles se sentiam donos. Por quê? Porque eu tinha levado muito dinheiro, eu tinha passado em muita consulta, eu comi muita comida, doce, consagrado, tudo que eles me davam, todas as festas que eles faziam eu levava dinheiro, eu participava. Então foi um envolvimento grande. Aí eles ficavam me ameaçando que eu tinha que voltar para o terreiro e fazer aliança. Eles queriam a aliança. E eles queriam tanto a aliança que o próprio diabo apareceu para mim, né? Porque aí a gente sabe que é um diabo, né? Tem muitas hierarquias no mundo espiritual aí que a gente não conhece muito bem. O diabo chefe? Ele mesmo apareceu para mim e ele queria aliançar. Então ele falou, você precisa terminar o que você fez, você não pode voltar mais atrás. Agora você já começou a frequentar, o seu lugar está separado. Porque eu ia trabalhar, né? Eu ia ser o cavalo. E eu já estava tudo preparado. Eu tinha aceitado o convite daquele homem que ele era chefe daquele lugar. E eu não sabia que a intenção deles era que eu fosse noiva de Satanás. Inclusive eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Que esse era o plano do inimigo, né? Então, assim, por isso que eles me perseguiram tanto. Porque para eles já estavam tudo certo que eu ia ser noiva dele.
né? Então eles queriam de qualquer jeito, os próprios homens que eram chefes desses lugares, eles queriam eu para eles, para separar e me oferecer como noiva. E até isso eu não sabia. E é forte. Mas É, o problema é que a igreja não soube te ajudar e como não, até hoje muitas igrejas não sabem ajudar as pessoas. sim, E aí como você fez para ser ajudada? Como que foi um livro, foi um seminário? Hoje em dia nós temos essa facilidade, né? Mas eu acho que sim. naquela época, quantos anos atrás? Ah, e faz mais de 20 anos que eu estou servindo ao Senhor, né? Então, uns 20 anos Faz um atrás, eu acho que tempo, não é. tinha tanto acesso como tem hoje, né? Isso. E aí, o que que acontece? Nas orações no quarto, eu comecei a orar e pedir para o Senhor a misericórdia da minha libertação. Pedi, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu preciso muito que o Senhor me ajude a entender o que está ligado, porque assim, estava tudo ok, você está lá sentado na igreja, está tudo bem, você vai ser salvo. A tua salvação está garantida, só que você não tem a vida abundante. As finanças não andam, a vida sentimental está amarrada porque as entidades elas acham que elas têm poder sobre a sua vida sentimental. O dinheiro, então, nem se fala, porque como eu peguei um dinheiro, né, que era de Deus e eu contaminei o dinheiro, mas eu não servi a Deus. Mas eu fiz quando eu estava lá. Não, gente. Você precisa quebrar essas alianças, você precisa renunciar. Olha, toda vez que eu fui até você, que eu me consultei com você, entidade, demônio, o que seja, eu agora estou renunciando, eu não tenho aliança com você. Agora eu tenho aliança com Jesus. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Então, o Senhor começou a falar para mim tirar os piercings, né? Que eu tinha muito piercing no corpo. Então, na hora, o Espírito Santo, ele me tomava. Mas piercing é errado? Sim, são pontos de contato e Que tem igreja acesso. que todo mundo pode ter piercing, até tatuagem. Então, na verdade, são pontos de contato e acesso no corpo para que eles. Nós somos um portal. Nós somos portal, né? Então é um portal, um ponto de contato onde eles têm acesso, principalmente que a gente pode perceber que as pessoas que furam mais a parte de cima, nariz, supercílios, Supercílio. língua, aqui, ó, é onde eles têm mais acesso a trabalhar contra a mente da pessoa. E tatuagem também é sangue. Aqui tem cartilagem que são para algumas entidades. Elas têm ponto que é de acesso com algumas entidades, principalmente na área sexual. E as tatuagens também, derramamento de sangue, é agulha. Né? A palavra de Deus fala que o corpo do homem ele é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos ali flagelar e nem marcar, né? Aí o pessoal vai falar que a Bíblia diz que a gente não pode fazer isso, né, pelos mortos. Não, mas a Bíblia também não fala pra gente fazer isso por nada. Jesus não mandou você pegar e escrever o nome dele na sua testa ou nas suas costas, onde que seja. Entendeu? Se eu sou templo do Espírito Santo, então eu não vou agir mais como eu agia, como eu era antes. Eu não preciso fazer nada disso. Eu respeito quem faça, não estou aqui te criticando. A sua vida é a sua vida, tuas escolhas, tuas consequências e tuas responsabilidades. Mas o meu entendimento no mundo espiritual e tudo a profundidade que eu fui, sim, tem legalidade. Aí Deus foi te avisando, tira tudo isso, foi tipo uma limpeza. Sim. E aí eu preciso. Sozinha, Deus falando e você fazendo. A princípio sozinha, mas aí eu preciso dar o crédito para um apóstolo chamado Ivanir Vieira, que ele é eu não sei, ele é do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Eu não sei se ele é de Resende, ele é um homem muito humilde, ele era das trevas, depois ele veio para o Senhor, né? E foi o primeiro homem de Deus que eu conheci nos canais, né, na internet. E eu fiz todos os cursos dele, porque eu vi ele falar uma vez de quebra. Ele falou algo que eu estava fazendo, que o Espírito Santo estava me ensinando no particular, sobre a quebra das alianças e renunciar às entidades. Porque você acaba tendo entidades que te acompanham. Como eu me consultava muito, eles falaram, a gente vai colocar o caboclo das matas para andar com você. Era um índio. Então, assim, eu não tinha superpoderes, eu não tinha nada disso, gente. Eu não tinha dom, eu não tinha nada. Então, assim, eu sei que tem pessoas que falam que tem dom, tem essas coisas. Gente, de verdade, eu não conheço. Eles nunca me deram, o diabo nunca me deu nada. Desculpa, mas o diabo nunca me deu nada. Ele só tirou tempo da minha vida e me prejudicou.
E aquele caboclo que andava comigo, ele falava o que acontecia na casa das pessoas. É diferente. Era ele que via aquele espírito e era ele que falava. Ele revelava o que acontecia lá na casa? Ele não falava nada de futuro, nada disso. Ele só falava aquilo que estava acontecendo no tempo presente. E no passado, né? Que o inimigo sabe. Então ele tá falando. Se a gente conversar e sair algo da nossa boca aqui, Saber. ele vai saber. Mas assim, profecia, coisas. Gente, desculpa, eu nunca vi isso. Nunca vi. Nesse tempo, eu nunca vi. Então ele falava assim: olha, dentro daquela casa está tendo discussão. Eu lembro que uma vez eu estava indo para casa de uma amiga e ele falou que dentro da casa dela ela estava discutindo com o esposo dela. E quando eu cheguei lá, realmente havia discussão. Então, assim, era um índio que andava comigo. Mas também não tinha muito. Eu nunca fui muito assim. Eles colocaram, porque eles colocam para você ter já para começar a te prender naquele lugar, né? Amarrar você, né? Isso. E aí, quando eu vi esse apóstolo Ivani Vieira, né, que eu preciso dar o crédito a ele, falando daquilo que o Espírito Santo estava me ensinando no profundo, aí eu falei, vou fazer os cursos com ele. Aí eu fiz todos os cursos dele. Eu maratonei tudo dele. E ele é uma bênção, né? E aí eu vi, eu falei, poxa, que legal. Aí eu aprendi muita coisa com ele, né? Mas essa parte mais profunda da libertação, eu aprendi dentro do quarto. Não foi na igreja, foi eu e o Espírito Santo ali no sofrimento, porque eles vêm muita noite, aí eles não querem deixar a gente dormir. Eu lembro que um dia eu fui tão atacada, parecia que o inferno inteiro estava contra mim. Porque eu recebia 1000 pensamentos de uma vez. Setas. Assim, por segundos. Pá, tudo que você imagina. Tira a sua vida, se joga, se mata, você não presta, você não vai servir para nada. Porque o inimigo fala assim, se você não vai ser nosso, então você não vai ser de ninguém. Tenta bloquear, né? Exatamente. Você falando isso, eu lembrei até um caso lá no Pernambuco que eu peguei. Eles me chamaram para almoçar num lugar que eu estava evangelizando, no sítio. E aí a mulher falou assim, os filhos dela, eu acho que lá tinham 5, 6 filhos, que lá tem bastante filho, algumas pessoas, né? Falaram assim, ó, pastor, a minha mãe não consegue dormir faz 3 anos. E eu falei, mas conte aí direito. Ela disse que quando tava pegando no sono, eu escutava um barulho no telhado, acontecia um negócio, e aí ela disse que até, às vezes até puxava o pé dela. Aí na hora que ela falou puxar o pé dela, eu falei, então isso é espiritual. Eu falei, bom, eles chamaram para o almoço, nós almoçamos, eu falei, vamos orar depois do almoço. Aí orei e manifestou, porque era algo espiritual. Meu Deus. E no outro dia, até o filho brinca, né, que ele teve que pular a janela, que a mãe não dormia e ele batia, a mãe não acordou. E aquelas janelas bem simples, que tem uma madeirinha, uma tranca de madeira, para quem foi no Nordeste sabe, que é só uma tranquinha de madeira assim. Ele pulou a janela porque a mãe dormiu e não acordava. Acho que recuperando os 3 anos sem dormir direito. Exato. Mas era uma perturbação espiritual. Não quer dizer que todos que têm problema de insônia têm que investigar, mas em alguns casos pode ser espiritual, sim. Porque hoje em dia muita gente fala, pastor, ore porque eu tenho problema de insônia. Aí precisa ser investigado. Mas é interessante isso, que aí você teve essa ajuda e algumas coisas você descobriu na busca, na oração. E você acha que a igreja hoje, por que não está preparado para ensinar pessoas? Porque a sua igreja devia ensinar, te ajudar. Talvez você teria sido mais rápido e ia ter sofrido menos, né? Por que a igreja não está preparada para ajudar pessoas a serem libertas? Na verdade, muitas pessoas, eu falo que tem muitas pessoas boas, mas não preparadas, né, para se envolver. E tem muitas pessoas que, na verdade, elas não podem mexer com as trevas. Não pode? Não, por falta de autoridade, por vivência na palavra de Deus. Porque o inimigo, ele não tem medo de cargo, ele não tem medo se é profeta, se é apóstolo, se é pastor, se é a pessoa da oração, é a pessoa do ciclo de oração. Ele não tem medo do terno, da gravata e de pôr a Bíblia debaixo do braço, jamais. Ele tem medo de um crente que tem caráter e que ele guarda a palavra de Deus.
Aí ele treme. Quando uma pessoa, ela fala não para o pecado e diz sim para Deus. E tem muitas coisas que nós sabemos que estão ocultas, que as pessoas estão ainda na mão do inimigo. Algumas pessoas não sabem que tem alguma parte da vida delas na mão do inimigo, então elas têm medo porque elas começam a fazer oração e já começam a receber, né, um ataque muito grande. Na verdade, não adianta. Todas as pessoas que se movem em libertação, elas têm sim uma briga no mundo espiritual e não é fácil. Né? Quem falar que é fácil não está falando a verdade. Sim, tem um contra-ataque, mas se a pessoa tem uma brecha, tipo assim, eu levanto em favor de nações. Eu oro a nível de nações, desde que eu aceitei Jesus, que eu oro a nível de bandeiras, nações, estados, bairros, ruas, tráfico, boca de fumo, todos os lugares, né? Satanistas, eu oro nesse nível, porque eu amo essas pessoas, amo essas almas, assim como Cristo as ama também, né? Cristo ama cada uma delas. Então eu já oro assim, porque eu sei que, como eu tive um encontro saindo do terreiro, o que é difícil para o nosso Senhor? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, né? Então eu já oro esse nível. E eu não sabia que orando nesse nível, eu já estava orando em nível de uma patente maior, né? E conforme eu fui ali buscando, obedecendo a Deus e aprendendo também, eu fui sendo elevada nos níveis da batalha, né? Você vai sendo experimentado nos níveis da batalha. E ali você vai vendo que no começo você apanha muito. Porque tem legalidade e tem porta aberta. Algumas nós sabemos que nós estamos errando e por isso as pessoas não querem mexer, porque elas têm alguma coisinha ali na mão do inimigo. Então você acha que tem líderes no pecado consciente? Totalmente. E aí eles tá no pecado e falam, é melhor não mexer que senão vou ser expulso. Sim. Você acha que tem pastores, apóstolos, Tem. bispo no pecado? Hoje em dia é muito difícil. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Tem muitas pessoas usadas, mas infelizmente muitas pessoas com a vida no pecado. E são coisas assim que você nem acredita. São pessoas que são líder que furam fila. São pessoas que são líder Furar que... fila errado? Gente, eu costumo dizer que a raposa grande não é ela que destrói a vinha, são as raposinhas. E são o que eu vejo os crentes fazer, furar fila. Eu vou mentir, eu vou falar pro pastor Ariston que eu tô aqui com dor de cabeça para mim não ir lá no programa. Parece uma coisa muito sutil, mas Jesus falou, né? Vocês são filhos do diabo, porque ele é um mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. Então vós não são os filhos de Deus. Vocês são filhos daqueles que vocês fazem a vontade dele. Se vocês mentem, vocês fazem a vontade do diabo. Então eu não posso mentir nem por uma coisinha pequena, nem por uma coisinha grande, nem por nada. Eu preciso dizer a verdade, doa quem doer. Irmã, sinto muito, eu não vou poder estar aí, né? Eu não estou me sentindo bem, eu estou muito cansado, eu fui para uma agenda, estou cansado, não dormi. Fala a verdade, olha, o senhor está me incomodando, eu não estou sentindo de ir na sua casa hoje, eu quero ficar mais em casa, sozinha. Diga a verdade. Porque dizer a verdade é libertador. Você não vai colocar um documento na mão do inimigo. Você mentiu, você colocou um documento na mão do inimigo. Aí você vê uma pessoa falar, olha, eu tenho gato na luz porque eu não sei o quê. Eu tenho gato na net para assistir o culto. Então, filho, eu sinto muito, mas você está caminhando a passos largos longe do Senhor. Você falando nisso, tem um aparelho que pega sinais, a palavra exata rouba os sinais, que aí você pode assistir vários programas. Um dia eu peguei um Uber, até ofereceu, era baratinho o aparelho, você não quer comprar, você pega sinais de TV, coisa e tal, que se você fosse pagar ia ser um valor, e você paga só uma vez só por esse aparelho e não paga mais. Mas rouba os sinais, não, isso aí não pode também. Você já viu falar desse aparelho? Não sei. Sim, o pessoal até chama de chupa-cabra, né? Chupa-cabra mesmo, porque o negócio é feio. Então, se anda desalinhado, não tem como entrar na guerra espiritual? Não tem. Gente, a pessoa faz coisas ali que você nem acredita. Troca etiqueta de supermercado.
Ah, essa daí é nova. Vai, troca, entra com chinelo velho e sai com o novo, deixa o velho lá. Meu Deus. Outra coisa, eu nunca vi. Nós estamos num tempo onde os cristãos, pastor, é uma coisa difícil de dizer isso. Eu sei que vai doer um pouco, dói para mim também. Mas muita gente envolvida com misticismo, com ocultismo dentro da igreja. Explica isso. A pessoa tá lá, o marido foi embora com uma amante, né? Teve um problema ali no casamento, eu creio que um casamento, quando ele termina, 50% de cada lado. Responsabilidade, 50% de cada lado, que não deu certo, né? Então, a pessoa pega, aí ela corre e vai fazer trabalho para o marido voltar. Muitos casos assim. Acontece? Muitos casos assim. E aí você fica assustado com o nível, né? Que a pessoa vai, aí ela já se envolveu, quer dizer, ela tem um problema. Aí ela arrumou mais para a cabeça ainda, porque ela vai pedir ajuda pro diabo e não para Deus. Então talvez Deus nunca esteve, né? Nesse lugar com essa pessoa. Eu acho que na minha visão, nunca se converteu se a pessoa recorrer nesse meio. A Bíblia diz que é impossível você conhecer o Senhor e voltar atrás. É. Quem é apaixonado e conhece o mestre é impossível. Aí você vê a pessoa tá lá, pessoas que estão na igreja, mas se envolve com cartomante. A pessoa está na igreja, mas ela quebra todos os princípios de honra. Honra de pai e de mãe, princípio de respeitar a sua liderança, autoridade, o princípio que o homem é o sacerdote da casa. Aí a pessoa quebra todos os princípios voltam e quebram a pessoa. Essa pessoa não pode se meter com batalha espiritual. Outra coisa, a pessoa está lá quebrado emocionalmente, é almático. Uma pessoa que tudo que você fala para a pessoa está ferida. Ela não se tratou, porque nós temos coisas que a gente traz lá de trás, né? Ambiente ao qual você foi criado, né? Você lembra disso que nós pastoreando, desculpa cortar, né? Imagina. Tem irmãos na igreja hoje, eu lembro até agora, lembrei de um fato, você falando disso, que um irmão fez uma coisa errada na hora da libertação, tá? Novo convertido. Aí eu chamei ele pro canto, junto com outro pastor, e eu conversando nesse tom de voz que eu estou aqui. Falei, irmão, não é desse jeito. Explicando para ele, ensinando, ó, é assim, e questão de espiritual é algo sério, tá? Sabe o que aconteceu? Eu explicando para ele, foi uma correção, mas nesse tom de voz, foi explicando, ó, não é isso, ensinando, saiu da igreja. As pessoas não aceitam hoje ser corrigido. Assim, talvez não lá em Mogi, onde a pastora mora, né? Mas em outros lugares as pessoas não aceitam, vai ser corrigido. Mas pode continuar, que eu lembrei desse caso. Qualquer lugar as pessoas não aceitam. E às vezes as pessoas, elas estão... muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, irmã, as coisas mudaram muito na sua vida, né? Como que pode, né? Como mudou? As pessoas não veem que há mais de 20 anos, é claro que tempo não diz, né? Se a pessoa é convertida ou não, se ela tem uma vida com Deus. Mas há mais de 20 anos que eu luto para fazer a vontade de Deus e obedecer. Com muita luta, com muita perseguição, com muita dificuldade. E eu sei que eu renunciei à minha vida completamente e tenho renunciado cada dia mais por amor a Cristo. Por amor à palavra de Deus, por amor à obra, por amor às almas. Eu renunciei, eu neguei a si mesmo para viver para Cristo. Então eu sou uma pessoa que hoje eu sento, eu estudo com todas as pessoas que eu puder. Todas as pessoas que eu puder aprender, eu tô aqui aprendendo, eu tô pegando chaves, eu tô pegando, me ensina, me explica, me ajuda, imparte comigo o que está sobre a sua vida. Para mim também ter aquilo que você carrega. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre estou me colocando debaixo de outras pessoas, da mão de outras pessoas, para mim poder aprender. A humildade tem feito eu chegar a lugares com Deus, porque é isso que o Senhor quer. Nós somos o corpo precisa de braço, da perna, do pescoço, do cotovelo, do joelho. Então, é isso que nós temos que entender, né? O pastor carrega coisas que eu não carrego. Né? Então, eu quero estar perto de você, pastor, eu posso chamar de você, para mim estar aprendendo.